É um gosto ver aqui uma sala tão preenchida num dia destes, num fim de tarde tão complicado em termos meteorológicos e para mais rostos conhecidos, quase todos, amigos, pessoas conhecidas. Por isso eu tenho aqui algumas coisas para dizer que gostava de partilhar convosco, essencialmente numa perspectiva de uma conversa, uma troca de impressões. A Guadalupe, a minha querida amiga, se me posso exprimir assim, tem-nos surpreendido. Ela, em relativamente pouco tempo, deu-nos um romance, deu-nos um livro de poemas e agora dá-nos um segundo livro de poemas infantil. Já vamos discutir o que é isso do infantil ou não, ou se é um livro para a infância e juventude, ou se é para todos. Eu acho que é para todos. E é um livro de uma surpreendente para mim, que ando muito pelas livrarias, uma surpreendente beleza gráfica, desde logo, um livro muito bonito, e de uma riqueza do ponto de vista dos achados no poema. O livro é todo em verso e nos seus achados, nas suas metáforas, nos seus momentos que nos fazem pensar, é também muito surpreendente para mim. E a Ana já citou aqui um ponto ou dois. Eu também, não querendo estar a fazer a esgotar o livro, até porque ele é muito conciso, mas gostava de referir aqui duas pequenas passagens que me deliciam. Por exemplo, tem uma sobre as reticências. Portanto, o poema liberta-se de pontuação, não é? E as reticências, aqueles 3 pontinhos, a dada altura também se vão embora e caem como 3 ovinhos num ninho de melro entre mimosas. Isto são imagens que são de uma ternura, de uma beleza, para mim, que me deixa imaginar, a ver coisas. E aquela, logo no início, aquela frase que tem, que remete também para outro imaginário muito engraçado, que é a de que o poema, sem pontuação, finalmente livre daqueles espartilhos dos pontos e dos traços e das vírgulas e tal, correu como um alegre proscrito a ver a vida, a verdade e as gentes. No fundo é um pouco aquela ideia que nós às vezes, para vermos bem as coisas, precisamos de estar livres, e livres daquilo que nos aperta, livres daquilo que nos não permite respirar. E é muito bonito. Isto fez-me lembrar, e eu trouxe-o para aqui, um poema que eu gosto muito. Eu gosto muito do Manuel da Fonseca. E esta ideia de despojamento também está muito presente na obra de Manuel da Fonseca. E este início do livro da Guadalupe evocou-me um poema dele que eu gosto muito e que é relativamente pequeno, e vão-me perdoar, mas eu vou lê-lo todo aqui. Chama-se O Sol do Mendigo. Olhai o vagabundo que nada tem, e leva o sol na algibeira. Quando a noite vem, pendura o sol na beira de um valado e dorme toda a noite à soalheira. Pela manhã acorda tonto de luz, vai ao povoado e grita: quem me roubou o sol que vai tão alto?
e uns senhores muito sérios rosnam. Que grande bebedeira! E só à noite se cala o pobre. Atira-se para o lado. Dorme. É este tipo de evocações, é este tipo de referências que ao longo destes versos, podemos chamar-lhe desde logo assim, da Guadalupe, vamos tendo referências, como a Ana disse, e eu acho que é mesmo isso, à liberdade, à criatividade, à imaginação, a tudo aquilo que para nós é importante do ponto de vista da ligação da literatura à juventude e a sermos jovens. Eu penso que os livros... Há uma coisa neste livro que é a única que eu lhe posso censurar, entre aspas. É que eu gostava que ele fosse maior. Eu gostava que o livro tivesse... gostava de continuar a ler e ver o que é que aconteceu àquele ponto e àquela vírgula e às tais reticências que ficaram no ninho. Gostava de tentar saber um pouco mais de toda aquela coleção que por ali passou e que entretanto se foi libertando. Mas também é verdade, o que é importante é imaginar. E é por isso que este livro é também para a infância e para a juventude. Porque é tão importante o que está lá escrito como o que não está. E nós temos que ter esse espírito de ler o que está e ler o que não está. Já agora vão-me permitir também referir aqui. Vocês sabem qual é o conto mais pequeno do mundo? Diz-se. O Hemingway uma vez fez uma aposta e apostou que conseguia escrever um conto em 6 palavras. É claro que ele já sabia que ia escrever algo que a maior parte não estava lá dentro. Estava nas nossas cabeças. E então ele escreveu um conto assim. E ganhou a aposta, por sinal. O outro senhor, que parece que era um jornalista canadiano, pagou-lhe os $10. E ele escreveu um conto que se chama Baby Shoes, sapatos de bebê, que eu vou ler numa tradução portuguesa. É como um anúncio. Imaginem um anúncio num jornal. Diz: para venda, sapatos de bebê nunca usados. 6 palavras. O que é que aconteceu? Porquê é que nunca foram usados? Porquê é que puseram o anúncio no jornal e não os ofereceram a alguém? Ou seja, todo o conto depois está por trás disto. Ele só fez as 6 palavras. E a escrita muitas vezes é isto. Saber ser conciso, saber dar só o que interessa para depois nós imaginarmos é muitas vezes é sempre o mais importante. E é nesse sentido que o meu reparo, entre aspas, ao livro há pouco, que eu gostava que ele fosse maior, é um reparo que não faz sentido, porque ele está bem assim. E nós imaginamos o resto. Vamos imaginar o que aconteceu aos ovinhos que ficaram lá no ninho do mel entre as mimosas. Vamos imaginar essas coisas todas. E nesse sentido, é assim que ele devia ser e é assim que ele é, e muito bem. Eu agora estava aqui a falar isto e estava-me a lembrar há um outro conto muito pequeno também que é considerado o rival deste do Hemingway. Já agora posso só referir, eles são tão pequeninos que se contam rapidamente,
que é do Augusto Monterroso e que se chama El Cuento del Dinossauro. Creio que alguns daqui também provavelmente já terão ouvido falar deste conto. E, pronto, dizendo em português, o conto do dinossauro também é um dos contos mais pequenos do mundo, de sempre, é só assim. Quando despertou, o dinossauro ainda estava ali. Bom. Também aqui temos um campo imenso para imaginar. Quando despertou quem? Alguém que estava a ver o dinossauro? Que estava com medo dele, eventualmente? O próprio dinossauro que acordou e viu que ainda estava no sítio? Cá está. A literatura como aquilo que se diz e aquilo que dá para imaginar. E aquilo que dá para imaginar é essencialmente o campo das crianças e dos jovens, porque eles são muito melhores. Quanto mais jovens, mais facilmente imaginam, mais capacidade têm de se atirar para estas estradas, de tentar perceber a famosa história de e porquê, e porquê, e porquê. No fundo é um pouco isso, não é? Eles querem ir buscar a história que está para lá da história. E neste sentido, também neste sentido, este livro é extraordinário, porque ele deixa essa margem muito grande de imaginação e de pensamento. Eu tinha aqui só mais duas notas para vos dar relativamente a esta ideia da literatura infantil, infanto-juvenil, o que é, se realmente esta literatura tem alguma ilha fechada onde ela fica, se tem uma idade limite, se isto funciona ao contrário do cinema, é só até uma certa idade, e não tem. Realmente a ideia é que não tem. Eu tinha tirado aqui uma citação que vem na biografia do Manuel António Pina, como pronto, sabemos, uma das pessoas que melhor escreveu também para a infância e juventude no Portugal de Abril, desde logo, e que a biografia que foi editada, eu creio que haverá aí essa biografia. Foi dos fundadores da Unicep, não é? Exato, do Álvaro Magalhães, a biografia do Manuel António Pina, que se chama Para que isto tudo? E eu tirei um parágrafo exatamente sobre isto, que me parece muito importante. A crença de que as crianças são criaturas impreparadas, incompletas, que não acedem aos materiais literários, é a mãe de uma literatura infantilizada, pobre, de textos rasos, planos e de uma aflitiva nudez significante, que tantas vezes cumprem apenas objetivos pedagógicos, entre aspas, ou comerciais, encerrando a linguagem na sua função utilitária. Nada é mais falso, porém. As crianças estão mais próximas do ser e da sua essência e, portanto, da poesia. E é isto, no fundo, eu acho que a Guadalupe sabia isto muito bem, se calhar ainda sabe melhor agora, mas já sabia isto muito bem e demonstra que sabia isto muito bem neste livro que tem um lado maravilhoso, mas simultaneamente um lado muito, como disse a Ana, repito, muito inteligente, muito imaginativo, muito criativo, e que isto faz, pronto, neste tempo em que tanta coisa tão difícil temos que acompanhar e temos que
e contra a qual temos que nos revoltar neste tempo em que esta selvageria está a acontecer contra tantas crianças. É importante lembrar que este tipo de obras, esta forma de as tratar e de nos relacionarmos com as crianças, não as infantilizando, não as menorizando, mas tendo consciência de que elas são seres com as quais também temos de aprender e com as quais também temos de fazer o nosso destino, é fundamental. E neste momento em que tudo isto está a acontecer, é importante lembrar, por exemplo, que a primeira Declaração dos Direitos das Crianças e Jovens é de 1924. Ou seja, vai fazer 100 anos agora. A Sociedade das Nações. E era uma declaração sem valor jurídico interno, era uma declaração de boas vontades dos 50 e tal países que compunham na altura a Sociedade das Nações. Já agora, como detalhe, em 1842 tinha, no Reino Unido, tinha sido aprovada a primeira lei, o primeiro instrumento legislativo que se refere pela primeira vez aos direitos das crianças. 1842, o chamado Mine Act, a lei das minas, e que proibia crianças com menos de 10 anos de trabalhar nas minas. Tem 180 anos, o caminho é um caminho que me parece muito importante no sentido de as crianças e jovens passarem a ter um reconhecimento do ponto de vista da sua cidadania, vamos usar a palavra, e da sua capacidade também de ser seres com atividade e com importância social, mas esse caminho, infelizmente, ainda precisa de percorrer muito mais para chegar a onde seria desejável. De qualquer forma, eu queria terminar com uma referência de um filme que vi há pouco tempo, muito rapidamente, e creio que já estou a ultrapassar os meus 10 minutos. E o filme é muito curioso, porque o filme chama-se... é do último filme do Akira Kurosawa. O Gustavo provavelmente sabe o nome, mas eu tenho aqui escrito. O último filme do Akira Kurosawa, que se chama Madadio, creio que é assim que se diz, e que trata de um intelectual, professor japonês, que viveu entre 1889 e 1971, anotei aqui, e era professor de alemão no Japão. Foi professor de alemão no Japão no período anterior, durante e imediatamente após a Segunda Guerra Mundial. Sabendo-se o que historicamente aconteceu, dá para imaginar do que fala o filme. Este senhor, que se chamava Yaken Ushida, era um grande mestre para os seus alunos, e eles organizavam, sobretudo após o final da Segunda Guerra Mundial, jantares anuais em que se encontravam com ele para estarem juntos. Quando ele já era bastante idoso, esses jantares chamavam-se Not Yet, ainda não, porque ele dizia ainda não é este ano que deixamos de fazer, e então eram os jantares Not Yet. E num deles o filme retrata o momento
em que eles estão de volta dele e há ali um momento em que ele nota que falta uma pessoa, um dos discípulos, e os outros dizem: mas ele está coitado, agora não quer sair de casa, e depois e referem, e até tem medo do escuro, tem medo da noite, e riem-se todos. E o mestre fica assim muito sério e não sei de que é que vocês estão a rir. E ele diz: parece uma criança com medo do escuro. E ele diz: vocês não têm medo do escuro? E eles dizem: não, nós somos homens adultos, somos pessoas crescidas. E ele diz: se não têm medo do escuro, é porque não têm imaginação. E se não têm imaginação, é porque não são inteligentes. E então a imaginação e a inteligência andam de mãos dadas. E é por isso que este livro é tão bonito e que eu gosto tanto dele. Muito obrigado.